Estudos da Universidade Federal de São Paulo estimam que 3 milhões de pessoas no Brasil fazem parte do espectro autista, que hoje a medicina compreende que é manifestado em vários níveis e em diferentes idades. Assim, o TVT Entrevista de hoje aborda a questão clínica do diagnóstico tardio em adultos. Para debatermos o assunto, convidamos o neurologista Nelson Macedo Liporaci. Ele, que possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, residência em Neurologia e Neurologia Infantil pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, mestrado em Neurociências pela USP e especialização em Autismo pela CBI de Miami. Atualmente, é médico colaborador do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Bem-vindo. Bem-vindo. Muito bom estar com vocês. Mas antes de iniciarmos a nossa entrevista, vamos conferir a reportagem de Liz Barreto sobre o aumento do número de diagnósticos do autismo nos últimos anos. É com você, Liz. O transtorno espectro autista, mais conhecido como TEA, vem recebendo bastante atenção nos últimos tempos. Dados do Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos mostram que em 1 a cada 31 pessoas são diagnosticadas com transtorno. Esse estudo foi realizado com crianças de 8 anos. Porém, adolescentes e adultos também recebem o diagnóstico. No caso dos adultos, quando recebem o diagnóstico tardiamente, podem sofrer rejeição e preconceitos. Isso por conta dos tabus da sociedade. Liz Barreto, para o TVT Entrevista. Como apresentado na videoreportagem, um estudo do Centro de Controle de Prevenção em Doenças dos Estados Unidos, realizado com crianças de 8 anos, mostra que, em 2025, 1 em cada 31 pessoas é autista. Quais seriam as principais causas do aumento do número de autistas identificados no Brasil? É muito complexo essa pergunta sua. Tem ampliado o diagnóstico, agora você comparar com o passado é uma coisa difícil, porque houve mudanças nos critérios diagnósticos. Então, patologias que não estavam dentro desse guarda-chuva do espectro, que era considerado só autismo, foi modificado. Então, você não tem parâmetro real, verdadeiro, anterior. Mas, sem dúvida nenhuma, foi uma mudança de critério positiva, que pôde incluir várias situações que você não tinha um diagnóstico correto e que levavam a um sofrimento mental da pessoa muito grande, né? Eu acho que esses diagnósticos vão tender a ter novas modificações, porque é um espectro muito amplo, né? Vai ter novas classificações. Mas assim, o diagnóstico ampliado aumentou muito, e a causa disso vai desde essa mudança do critério diagnóstico, do que patologias que antes não sobreviviam, né, no berçário, tudo conseguiu evoluir com um quadro, mas não com completa manutenção da estrutura cerebral. E essa alteração pode levar a transtorno do desenvolvimento, que possivelmente recebe o diagnóstico de transtorno, vai enquadrar no transtorno do espectro autista. E, doutor, o diagnóstico do transtorno espectro autista em adultos é o mesmo que em crianças e adolescentes? O transtorno do espectro autista ele é difícil nos casos leves. O quadro do adulto geralmente vai levar para chegar no adulto sem esse diagnóstico era um quadro leve. O quadro leve ele é difícil de diagnóstico tanto na criança como no adulto. Ele vai levar a uma situação em que você tem que rememorar lá um atraso de linguagem, um atraso de sociabilidade, que inicialmente pode ter sido atribuído a um bullying, a alguma outra situação, e passou despercebido. Então é um diagnóstico muito mais complexo. Doutor, de que maneira as comorbidades como ansiedade e depressão impactam adultos com autismo? São patologias que comprometem muito a produtividade, principalmente do paciente autista, porque ele vai ter uma resposta à ansiedade muito pior. Ele literalmente trava, né? Se o chefe dele fala, olha, daqui meia hora eu quero conversar com você, pode ser promoção que ele vai ficar ansioso e vai produzir menos. Então ele vai reagir de uma forma muito peculiar. E você tem que criar, ele tem que ser produtivo, e você tem que fazer formas de abordagem para ter essa inclusão, né? Doutor, ainda há desinformação, preconceito e ligação sobre o autismo? Tem muito preconceito, tanto do próprio paciente, às vezes, que não aceita esse diagnóstico de transtorno do espectro autista, como o da própria família, né? Ou colegas de trabalho que consideram que
o paciente é preguiçoso, criou um diagnóstico porque pagou consulta ou coisa desse tipo. É muito frequente no consultório de dia, que é quase que o prato do dia, queixa desse tipo de toda a esfera do atendimento. O espectro autista pode ser confundido com outras condições psiquiátricas ou neurológicas? Sim, a doença mais comum dentro da neurologia são as epilepsias, né? A síndrome de Landau-Kleffner, que é uma epilepsia que dá uma afasia, e isso leva a um quadro de atrasar o desenvolvimento da linguagem e, consequentemente, um prejuízo no diagnóstico, né? Ela é confundida com autismo. Qualquer epilepsia de difícil controle vai levar a um atraso de desenvolvimento e também compromete o diagnóstico. Agora vamos ver o depoimento de Antônio Valente. Ele foi diagnosticado recentemente com autismo aos 57 anos. Meu nome é Antônio Valente, eu tenho 57 anos, sou pastor em uma comunidade evangélica aqui em Ribeirão Preto. Fui diagnosticado com transtorno do espectro autista há poucos meses e estou vivendo essa descoberta. E eu nunca tinha imaginado que eu tivesse algo semelhante a isso. Eu imaginava que eu tivesse alguma questão de ansiedade, déficit de atenção. Eu fui buscar a opinião de um psiquiatra que começou a me avaliar e aplicou alguns testes e que acabou concluindo pela realidade de que eu, de fato, estou dentro do transtorno do espectro autista nível 1 de suporte. Eu reputava que eu tivesse uma introversão muito grande, uma timidez excessiva, quase doentia, mas as coisas parece que começam a se encaixar depois do diagnóstico. Foi libertador, eu comecei a entender muitos aspectos da minha história, mas, por outro lado, também houve essa questão do próprio rótulo, porque o estereótipo que as pessoas têm a respeito de um autista é sempre mais deslocado para os níveis em que se requer um suporte maior. Também uma reflexão que foi muito difícil de pensar, se eu tivesse sido diagnosticado lá atrás, quantos sofrimentos eu poderia ter evitado. Houve pessoas que me encorajaram, e houve outros que disseram, para que mexer com isso agora? E é muito ruim quando você tem algumas pessoas tentando te ajudar, dizendo que o diagnóstico não é real, quando você sabe que é real, né? Em termos pessoais, foi muito importante para eu viver de maneira um pouco mais leve. E eu acho muito, mas muito importante mesmo que haja uma conscientização daqueles que convivem com o portador de autismo, justamente para facilitar, não tornar a minha vida ou a vida de um autista mais fácil, mas o relacionamento muito melhor, né? Pode ser muito mais rico. Doutor, assim como o Antônio, muitas pessoas descobrem o autismo na vida adulta. Quais seriam então as principais barreiras que o adulto enfrenta para obter o diagnóstico e o tratamento? Eu acho que a insuficiência, né, principalmente no setor público, de profissional capacitado. Esse eu acho que é tanto para o diagnóstico como depois para a intervenção, né? Esse eu acho que é o critério mais limitador do diagnóstico no adulto. E o próprio paciente se sentir nessa necessidade, porque muitas vezes tem igual o Antônio, ele se sentiu libertado, né? Mas tem muita gente que a própria pessoa tem um preconceito contra o autismo, ela sente que é como se, ele mesmo citou ali do colega, né, que fala que, olha, para que você vai falar de autismo agora? Foi um sofrimento para ele. E às vezes é um sofrimento para toda a família, né? Então a barreira eu acho que é mais de quantidade de profissional necessária, tanto para diagnóstico como para tratamento. E o preconceito. Certo. Tem-se observado uma maior divulgação na mídia de casos de autismo em adultos. Em sua opinião, realmente houve esse aumento de casos do transtorno nessa faixa etária? Eu acho que houve uma conscientização e que muitos diagnósticos eles foram esclarecidos, né? Porque quando o quadro é leve, você supera ali. Ele estava conseguindo trabalhar, ser efetivo e aparentemente passaria despercebido, igual o colega sugeriu para ele, esquece isso e toca a vida. Só que é uma condição de muito sofrimento. Por exemplo, se tiver um pouco maior de sintoma, o filho, como é que ele está percebendo isso? Como é que a mãe apresenta esse pai com transtorno do espectro autista para o filho dela? Então, são tudo condições que não dependem nem de tanto de tratamento, mas uma conscientização e um esclarecimento mesmo para a família, né? Porque a forma como ela vai apresentar esse pai é tão importante como uma psicoterapia, né?
Porque essa criança ela vai conviver com essa dificuldade de relacionamento, com essa dificuldade de interação, e ela pode perceber aquilo como rejeição, né? No seu ponto de vista, como a sociedade pode ser mais inclusiva com os adultos diagnosticados com autismo? Eu acho que seria aparentemente é fácil, né, você equilibrar entre um acolhimento e uma resiliência do quadro, que é o Antônio não largar o trabalho dele e, ao mesmo tempo, enfrentar a multidão ou enfrentar a exposição ao público. Então, todas essas situações é que vão colaborar para o diagnóstico e a função do tratamento a ser aplicado. E os pacientes adultos que recebem o diagnóstico atendidos pelo senhor, como que eles recebem essa notícia? Há uma aceitação imediata? É muito variável esse quadro. Varia tanto uma aceitação imediata, quase um alívio, né? Que você começa a explicar todas aquelas emoções que você tinha e que você não conseguia se justificar ali. Mas também há situações em que o próprio paciente não aceita aquele diagnóstico, mesmo ele estando com vários sinais, não abandonando a faculdade e, ao mesmo tempo, recusando o diagnóstico que é feito. Quais são as principais recomendações aos familiares dos autistas recentemente diagnosticados? Eu acho que é esclarecer e incluir o paciente nas atividades de rotina, nas atividades de socialização, em treino de habilidade social. Eu acho que no caso do adulto, eu acho que o treino de habilidade social é a essência de quase tudo, porque ele já superou as dificuldades de fala e sensoriais. Geralmente, ou ele adaptou ou ele superou. Quais são as abordagens clínicas mais eficazes para adultos com autismo? Então, é a psicoterapia, né? Tem TO, fono, psicopedagogo, vai depender do nível de dificuldade que ele tem em cada área, né? Mas eu diria assim que, geralmente, quando chega no adulto despercebido para fazer o diagnóstico no adulto, é treino de habilidade social. E como o senhor enxerga o futuro para esses diagnósticos? Eu vejo com muito bons olhos, assim. Eu acho que a gente está caminhando cada vez mais para o esclarecimento, não só a inclusão, como a aceitação, né, da sociedade e do próprio paciente. Eu vejo com muito bons olhos, e a tecnologia também está ajudando muito, apesar de ter bastante ressalva, né? A gente recomenda não usar telas em criança, mas eu acho que essas técnicas vai poder até uma pessoa que tem dificuldade de fala conseguir fazer um atendimento de linguagem, porque você tem gravações, você tem várias técnicas que a informática vai nos ajudar, né? Dr. Nelson, muito obrigada por ter participado da entrevista e ter contribuído tanto com seus ensinamentos. Eu que agradeço a todos vocês, agradeço aos ouvintes. Muito obrigado por tudo, espero ser chamado de novo. Com certeza. O TVT fica por aqui. Até o próximo programa.